Bom dia, igreja, paz do Senhor. Deus abençoe. Vamos começar mais um culto muito abençoado. Dia 1º de novembro. Não tem nada melhor do que nós iniciarmos o mês com culto e ceia. Nós estamos aqui iniciando uma campanha. Não falo campanha, mas é algo temático. Gosto de trabalhar tematicamente no ano, né? O ano é uma vida ministerial. Disciplina. E esse mês nós iremos falar sobre o mês de plantar, para nós colher dezembro. Pastor, tudo que eu vou plantar agora em novembro, eu vou colher em dezembro. Eu não vou falar para você que sim, não, porque eu não tenho autoridade para isso. Mas eu posso dizer para você, se você tem fé, você pode até colher esse mês mesmo, nem vai colher em dezembro. Você pode colher em dezembro, mas um dia você vai colher, tenha certeza disso. Amém? Então, fizemos nossa parte, vamos fazer nossa parte. É o mês de plantar, é o mês de cuidar, é o mês de regar, é o mês de ter disposição. Plantar não é simplesmente fazer um buraco e colocar uma semente, não. Tem que ter disposição diariamente. Colocar a semente, cuidar no dia a dia, adubar. Isso tudo é na palavra de Deus. Isso é tudo através de oração. Isso é através de jejum. Aquele que for fazer, aquele que for querer fazer o mês de plantar esse mês, ele precisa adorar. Ele sabe, a adoração é o ano inteiro, mas ele precisa desses 21 dias. Aquele que for participar, não é algo obrigatório, mas aquele que deseja, ele precisa ficar os 21 dias sem o jejum. O que é o jejum? Café da manhã, o pão, o leite, o próprio café preto, o café toma. Abre mão disso. Pastor, eu já não tomo café da manhã mesmo. Então, para mim, isso vai fazer efeito. Então, corta alguma coisa que você gosta diariamente. Corta alguma coisa. Eu, por exemplo, eu vou cortar a Coca-Cola. Não é que eu tomo todo dia, mas eu tomo diariamente. Mas vou cortar, porque o café da manhã não vai fazer efeito. Então, eu quero fazer. É um meio de incentivar a igreja a jejuar. Eu estou pensando em mim. Eu posso só pensar em mim pelos 15 dias e fico sempre só na água. Não, estou pensando na igreja, na igreja, amém, igreja? Então esses 21 dias começam hoje. Abre mão do seu pãozinho, abre mão do seu café, abre mão do seu leite. Então você pode almoçar legal, você pode jantar legal. Faça um esforço. Tudo na vida é pelo esforço, pela fé, pela perseverança. Amém? Porque Gálatas capítulo 6, e a pilha está bem carregada para mim, né? Não tem problema. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Marca bem, irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Aqui, ó. Acabei de falar, está escrito aqui. Oi. Amém? Glória a Deus. Agora sim. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Está a chave. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Ou você trata do Espírito ou você trata da carne. Então, esse mês eu vou. Não é esse mês, é o ano inteiro, a vida toda. Mas já que nós temos um propósito, esse mês eu vou plantar no Espírito. Eu vou colher os dois Espíritos. A nossa vida é plantar no Espírito. Desde o momento que nós aceitamos Jesus, desde o momento. Mas mais do que esse mês. Mais do que. Amém, igreja? Vamos orar. Não podemos relaxar, igreja. Não podemos relaxar. Isso aqui, ó. Nós não podemos relaxar. Não podemos relaxar. Porque o da carne é da carne, é do Espírito é do Espírito. Deus, Pai, cuide de nós nessa manhã, Senhor. Nós estamos aqui iniciando dia 1º de novembro, Senhor. Mas desde já agora, tuas mãos soltaram a ceia do Senhor pela manhã. Mas também é o mês, meu Pai, de eleição, Senhor Jesus. Meu Pai, coloca a pessoa certa, a pessoa sensata, meu Pai, a liderança da prefeitura, seja ali o prefeito, seja ali
descansa. Meu Pai, cuida, meu Pai. Não é qualquer pessoa. Vou usar só mais. Produto pessoas erradas que vai sofrer mais ainda. Se a nação é santa, se a nação adora, se a nação busca Jesus como Salvador, se a nação louva, com certeza vai ter um reinado no nosso Pai. Assim nós devemos fazer. Pai, que esse vídeo seja um vídeo de plantar-se, seja um vídeo, Pai, de perseverança, seja um vídeo de persistência, seja um vídeo de adoração, seja um vídeo de jejum. Cuide de nós, em nome de Jesus. Vem, vamos louvar o Senhor.
Jesus, é o nome sobre todo nome, amém? Essas maravilhosos, conselheiros, escolhas são atributos do Deus eterno chamado Jesus. É tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, amém? Amém. Glória a Deus, não há nome como o nome do Senhor Jesus. Como é bom adorar a Deus, como é bom adorar o Senhor Jesus, como é bom reconhecer a sua obra. Aleluia. Sua morte minha cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, todo pra você, seu amor me chama. Sua morte minha cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra Amém? Irmãos, posso sentar? Vamos, Jesus, amém?
Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Se você puder abrir a sua Bíblia. Vamos falar sobre esse que tem: os discípulos preparam a Páscoa. Amém? E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram todos os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes havia dito, prepararam a Páscoa. Amém? Glória a Deus. Bom, havia entre os judeus uma celebração, e que a própria palavra de Deus lá em Êxodo fala para eles que deveria ser a principal celebração deles, que é a celebração da Páscoa. E essa celebração ela começava no dia do sacrifício do cordeiro, mas ela tinha 7 dias, era conhecida como a festa dos pães asmos. O que é o pão asmo? Não o pão asmo, mas o pão asmo. O que é o pão asmo? É um pão sem fermento. O pão sem fermento. Por que o pão era sem fermento? Porque no dia que Deus instituiu a Páscoa, lá, que antecedendo o êxodo do povo do Egito, não havia tempo para você preparar uma massa, colocar fermento, esperar o fermento fazer o seu efeito, assar o pão e comer. Não havia tempo. Teria que ser feito tudo muito rapidamente. Então, sem fermento. E também porque, em boa parte das Escrituras, o fermento sempre fica relacionado com o pecado. O fermento, ele fala de hipocrisia, de pecado, de podridão. Em muitos textos da Bíblia tem esse tipo de significado. E quando você fala em comer o pão da Páscoa, aí isso vai nos remeter a Jesus Cristo, que é o pão que desceu do céu, é o pão sem pecado, pão puro. Eu li em algum lugar que o fermento também é ele que faz com que o pão acabe mofando, acabe estragando. O pão sem fermento, ele se conserva por mais tempo. Isso tudo quer dizer o seguinte, que o fermento aqui, para nós podemos ter essa interpretação de que ele se refere ao pecado. Então, quando nós participamos da Páscoa, uma primeira providência que nós temos que fazer é olhar a nossa vida. A própria Bíblia, examine-se 2 horas mesmo. Há pecado, então eu preciso confessar, eu preciso abandonar, eu preciso corrigir, eu preciso adotar uma outra postura diante de Deus para então participar. Então essa festa começava, e logo no primeiro dia, a Bíblia diz que ao entardecer, 2 às 3 da tarde, o cordeiro ele era imolado e ele ia ser comido, assado e comido mais tarde. Lá no Êxodo era a única família, nessa família fosse pequena, também convidava outras pessoas, até o mundo acordasse comer aquele cordeiro que seria sacrificado. Então, no primeiro dia dos pães asmos, você fazia o sacrifício do cordeiro. Os seus discípulos perguntaram a Jesus: nós estamos na Páscoa, é a nossa festa mais importante. Onde é que o Senhor vai comer a sua Páscoa? O Senhor preparou alguma coisa? Acho que os discípulos até perguntaram:
Páscoa, depois ele precisa lá conversar com ele, mas não, né? Jesus, ele não havia se esquecido. Até o texto de Lucas fala que Jesus fala assim: onde está o meu aposento? E aqui também, né, no versículo 14: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa? Jesus manda perguntar isso ao homem. Isso traz para nós uma percepção de que Jesus, ele já poderia ter combinado isso antes, né? E para isso a gente vai citar aqui a pregação que passou esses dias sobre a casa da Dona Maria, né? O pastor falou muito sobre a casa da Dona Maria, né? Esse cenáculo onde Jesus vai preparar a sua ceia é a casa da Dona Maria, né? Maria mesmo era citada na Bíblia, né? Quem era Maria, né? Eu não tenho muitas informações, mas a Bíblia fala de muitas mulheres que seguiam a Jesus e serviam a Jesus com seus bens. Essa família era uma família de posse, de uma casa ampla, um cenáculo grande, né? Provavelmente essa Maria, ela participava do ministério de Jesus, ela auxiliava Jesus. Jesus provavelmente já conhecia, como conhecia Lázaro, como conhecia Marta, como conhecia Maria, daquela outra família de Betânia, né? Jesus também conhecia essa família. É possível que Jesus, em determinado momento, chegou ali, talvez não Maria, mas o marido dela. A Bíblia não vai citar o nome dele, mas Jesus fala assim: vá com o dono da casa. Então, Jesus manda falar com o dono da casa. Então, provavelmente o marido dela era vivo nesse momento, né? Lá para frente eu não sei. Mas Jesus vai ter combinado nas suas andanças: olha, a próxima Páscoa eu vou fazer lá na sua casa. Pode ser? Se empresta o cenário lá, tem lugar amplo? Não, pode ser, senhor, está à sua disposição, né? Então, a próxima Páscoa. Bom, eu vou mandar meus discípulos lá para preparar as coisas no momento certo. Pode ser? Pode ser. Né? Então, Jesus pode ter combinado, como também Deus pode ter movido os corações naquele exato momento, né? Mover o coração do dono da casa para deixar o ambiente preparado, porque ele acha que Deus vai fazer alguma coisa aqui. Ou então, mover o coração daquele homem para levar o canto na cidade, né? E Deus moveu as coisas milagrosamente naquele momento. Pode ter acontecido isso, mas é muito provável que Jesus já tivesse preparado a situação, tivesse já conversado antes, para que nesse dia a casa estivesse preparada. Mas é bom falar da casa da Dona Maria, né? Irmãos, como é bom quando Deus, ele quer fazer algo e ele olha e encontra em nós o lugar certo para fazer. Ele encontra em nós, assim, a pessoa certa para fazer, a casa certa para Deus agir, a família certa para Deus usar. Eu sempre gosto de citar o exemplo da minha família. Eu sou um dos 6 irmãos homens da minha casa. Meu pai e minha mãe tiveram 6 filhos homens, eu sou um deles. Meu pai e minha mãe, se declarava praticamente ateu, né? A minha mãe muito católica, participante, integrada na igreja, e os filhos mais dados a bebida, brigas, mulherada. Não eu era muito antigo e tal, mas os meus irmãos tinham esses costumes. Uma família que, na verdade, caminhava assim para se desfacelar, se destruir. Mas quando Jesus ele entrou na minha casa, ele mudou todas essas situações, e ele foi trabalhando um a um, não foi tudo uma pancada só, e Deus fez coisas grandiosas e maravilhosas e foi transformando. Hoje, todos os meus irmãos confessam a Jesus Cristo, todos. A minha mãe morreu salva, e meu pai, antes de morrer, confessou a Jesus como seu Salvador, e eu acredito na sua salvação. Eu não tenho certeza com relação ao meu pai, mas eu acredito porque ele confessou. Ele confessou Jesus. E isso justamente no funeral da minha mãe, que foi 2 meses antes de ele morrer. Então, Deus olhou para aquela casa e Deus viu ali a oportunidade para que foram se convertendo
sem contudo estarem na linha de frente. Mas Deus viu a oportunidade de usar essa casa. Deus viu a oportunidade de usar a minha casa. Como é bom! Como é bom! Se Deus tiver algo para fazer, puxa vida, que Ele olhe para mim, que Ele olhe para a minha casa. A Deus tem colocado alguma coisa no meu coração. Tem uma situação na igreja que está me incomodando demais. E eu tenho até medo de falar, não vou falar aqui, porque quando a gente fala, eu assumir um compromisso com aquilo. Eu quero assumir compromisso, mas eu estou pedindo a Deus que me confirme. Amém? Relacionados às adolescentes. Então, sim, aquela casa, a casa de Maria, sabe quem era Maria? Maria, ela tinha entre os seus parentes, Barnabé, e o seu filho era João Marcos. João Marcos, quem é João Marcos? É o escritor do Evangelho Marcos. O nome dele era João, e cognomo Marcos, ou apelidado de Marcos. Marcos é o nome romano, Então ele era João, apelidado Marcos, cognominado Marcos, era conhecido como João Marcos, ou só Marcos. É o escritor do Evangelho. E Marcos foi o operador da obra desde o princípio. Aliás, assim, o Evangelho de Marcos é o primeiro a ter sido escrito, segundo os estudos, segundo as evidências. E a partir do Evangelho de Marcos, Mateus usou muito o escrito de Marcos para escrever, Lucas usou muito o escrito de Marcos para escrever, embora Lucas tenha se aprofundado ainda mais, e Mateus também tem mais elementos, mas Marcos foi o primeiro evangelho e serviu de base para os evangelhos que nós chamamos de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E Marcos também ele foi missionário junto com Paulo, junto com Barnabé. Ele saiu em missões. Ele foi útil a Paulo. Num determinado momento eles tiveram uma desavença, mas lá na frente Marcos estava sempre ali. Essa Maria, esse Marcos, essa família era também uma família corajosa, sabe, irmãos? Porque foi para a casa deles que Pedro, quando saiu da prisão, o pastor falou sobre essa história. Ele foi, a hora que ele se deu conta de que tinha sido liberto por anjos, ele falou: aí agora, para onde eu vou? Aí eu vou até a igreja. Onde é a igreja? É na casa da Dona Maria, é na casa de João Marcos, e ali onde estava Barnabé também. Eu vou para ali. E Pedro foi para a casa de Maria também. Então, naquela casa existia uma igreja corajosa. Eu estava vindo para cá e falei para mim uma palavra que eu acho que eu deveria usar: uma igreja irresponsável. Porque o rei estava comendo, a igreja estava sendo perseguida, Tiago tinha sido morto ao fio da espada, Pedro estava preso, e a igreja reunida, a igreja estava orando. Uma irresponsabilidade, uma irresponsabilidade da igreja, de todo mundo sendo perseguido, trazer os irmãos da igreja, vai colocar, expor a vida dos irmãos à morte. Era a igreja que estava sendo perseguida, o evangelho estava sendo perseguido. A igreja não pode se omitir, a igreja não pode se acovardar diante disso. Veja bem, não tem nenhuma relação, por exemplo, com o distanciamento social por conta da Covid-19. Não tem nenhuma relação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há muitos que dizem que essa história do Covid, como se não tivesse morrido quase 160 mil pessoas no país, é uma perseguição da igreja. Não é bem assim. É claro que tem todo um contexto, que tem também inclui essa questão, mas não é isso. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma igreja que estava sendo perseguida por causa de anunciar e pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, ela não se acovardou e ela estava reunida ali. Ela estava reunida orando. Quando Pedro saiu da prisão, ele foi para lá e foi para essa casa. Jesus tinha conversado com o dono da casa. Aí ele enviou 2 discípulos, e lá em Lucas disse que era Pedro e João. Pedro, você vai para a cidade. Na cidade você vai encontrar
Eles foram encontrar exatamente como Jesus disse. Falou: olha, eu vou seguir você, vou ali à sua casa. Não sei onde é. Seguiram, encontraram ali a casa, falaram com o dono da casa, e o dono da casa disponibilizou tudo para que eles participassem. E o que eram os preparativos? Os preparativos envolvia o pão sem fermento, que nós falamos, porque aquele pão também simbolizava assim, todo o sofrimento do povo lá no Egito, assim como aquelas ervas amargas. As ervas amargas lembravam toda a opressão, a escravidão, o choro que o povo passou no Egito, e também o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, o sangue derramado. Porque o sangue, os irmãos se lembram que quando o povo saiu do Egito, o sangue foi colocado nas portas, para que quando o anjo da morte passasse e olhasse aquele sangue nas umbrais das portas, e falasse: não, aqui tem alguém que está obedecendo uma ordem expressa de Deus, então aqui eu não vou entrar, e passava reto. E naquele dia morreram os primogênitos de todos os egípcios, de todos os animais, por onde o anjo da morte passou e não encontrou o sangue aspergido. Então, os preparativos para a Páscoa eram isso: pães, asmos, ervas amargas, o cordeiro sacrificado, e barca aí, depois os outros elementos vai ser incorporados sobre eles, né? Mas principalmente esses. E todos eles traziam a memória agora dos discípulos que iam fazer a Páscoa, o que Deus havia feito, as promessas que Deus havia feito, porque antes de Deus tirá-los do Egito, Deus falou que ia tirá-los, falou que ia libertá-los da mão poderosa do Egito, falou que ia transformá-los no seu povo. A partir de agora você tem o seu Deus, vocês serão o meu povo. E Deus falou: eu vou tirar você daqui, mas não vou deixar você no meio do deserto, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, para a terra prometida, para a terra. Aí Deus lembra a sua aliança com Abraão, para a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Então tudo isso, a Páscoa traz à memória dos judeus todas essas coisas que aconteceram, coisas importantes, marcantes, e que são comemoradas até hoje na Bíblia dos judeus. Até hoje eles comemoram a Páscoa, a passagem, a libertação do Egito, e eles fazem isso com pães asmos, eles fazem isso com ervas amargas, eles fazem isso com choro, com sacrifício do cordeiro. Até hoje você tem, para lembrar aquela passagem. Mas, irmãos, o que é impressionante nisso tudo é que aquela passagem, aquilo que Deus fez lá no Egito, lá atrás, era apenas uma pálida imagem do que Deus estava fazendo agora, através de Jesus Cristo. Porque Deus agora, nesse exato instante, eles não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo ali. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aquele que estava dando instrução de como deveria ser preparada a Páscoa, como deveria ser preparado o momento do sacrifício do Cordeiro pelo pecado do mundo. Porque a Páscoa é isso. Naquela mesma noite Jesus foi preso, a partir dali os irmãos conhecem tudo o que aconteceu. O Cordeiro de Deus estava pronto a se sacrificar, e aquelas coisas do passado era apenas uma imagem, porque Deus veio e disse: eu vou enxugar o seu rosto toda lágrima, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais tristeza,
como Elias falou, né? Vocês têm que decidir agora. Se vocês vão servir a Deus, vão servir a palavra. Vocês têm que tomar uma decisão e parece que nós estamos vivendo um momento de decisão. Quem não queria nada com nada, parece que realmente decidiu não querer nada com nada. Mas quem está firme com Jesus falou, não, eu vou enfrentar firme, agarrado nas mãos do Senhor Jesus, vou até o fim. Amém, irmãos? Amém. Ele, aqui na casa de Maria, onde provavelmente aconteceu a ceia, o Pentecostes, e também onde, pelas evidências assim, pela tradição, né? E também onde Pedro voltou, onde a igreja se reunia, né? Essa casa de Maria foi que Jesus preparou para ser o lugar da sua última ceia aqui conosco, né? Mas eu queria que os irmãos guardassem isso no seu coração. As coisas que eles estavam rememorando ali naquele dia eram apenas figuras de tudo que Deus fez na sua vida e na minha vida. Deus nos tirou, a Bíblia diz que Ele veio do pé das trevas para o reino do Filho do Senhor. Para isso Deus mesmo, através do seu Filho, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E Deus está nos conduzindo com mão forte para um lugar só dele, para as moradas do Pai. E naquele lugar que é só dele, Ele tem preparado uma casa, uma morada, um cenário para cada um de nós. Amém? Deus nos abençoe.